estou vivo ou não. Tirando a areia dos meus olhos, eu vi meus pés longe do chão. Corpo leve como algodão. Mundo morto, ninguém sente, mas eu vejo diferente. Se tudo está aqui e meu corpo não morreu, pura verdade, grande é a transformação. Eis que vem do peso do toque da mão de quem esteve lá quando eu estava só. Mais de uma vez eu só quis ficar bem, fiquei bem melhor. Quem criou o céu e o mar? Ao acordar não terás o nó que o prende às leis. Vi a queda de reis perante o nome só. É por amor que ainda existo. Hoje renasço em Cristo, mas o segue em Jericó. Eu sei que me ouviste quando ajoelhei no chão. Pedi perdão, disse adeus ao homem triste. Vou me entregar a ti por tudo que aconteceu e pelo que há de vir quando segurou minha mão. Finalmente eu soube que era o Deus vivo quem esteve lá quando eu estava só. Mais de uma vez eu só quis ficar bem, fiquei bem melhor. E quem me ensinou a amar? Ao acordar não terás o nó que o prende às leis. Vi a queda do rei que se achou maior que o poder que eu tenha visto. Grande é o nome de Cristo em quem se humilha como Jó. É por amor que ainda existo. Hoje renascido em Cristo, mas o segue em Jericó. Se faça como previsto, o poder do sangue de Cristo vai te levantar do pó. Glória a Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos neste momento render graças ao Teu nome, porque Tu és bom. E eu quero nesse instante, meu Senhor, Te louvar por todas as coisas que o Senhor nos deu neste dia. Muito obrigado. Obrigado, meu Pai, porque o Senhor permitiu que nós pudéssemos viver. Obrigado pelas pessoas que o Senhor colocou em nosso caminho, para que nós pudéssemos com elas interagir a respeito do Teu nome. Obrigado, Deus, por podermos aqui estarmos, mais uma vez para Te adorar, para bendizer e exaltar o Teu nome. Eu peço tão somente que fique conosco, que receba, Senhor, o nosso louvor e a nossa adoração. Faço minha, meu Deus, as palavras de Moisés, Teu servo. Se a presença do Senhor não for conosco, não nos deixe sair daqui. Mas eu creio, ó Pai, que nesta noite, mais uma vez, o Senhor nos surpreenderá com a Tua presença. Fica conosco, fale conosco, esteja conosco, em nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe aqueles que estão nos acompanhando de seus lares, que estão mais conosco em mais uma live. Que você possa estar conosco, você possa, mesmo estando na sua casa, possa nos acompanhar. Fique conosco, não nos abandone no meio do caminho e com certeza Deus terá uma palavra para o teu coração. Vamos louvar ao Senhor neste momento. Amém? Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Eu não sei o que os irmãos veio buscar nesta noite, mas o único que pode fazer por nós, que pode fazer milagre, é o Senhor. E a letra desse louvor fala, só Deus pode fazer milagres. Amém, irmãos? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Santo é o Teu nome, Senhor. Aleluia, Jesus. Receba a adoração, Senhor. Que seja para a honra e glória do Senhor.
Só Deus pode fazer milagres. Só Deus pode fazer milagres. Somente Deus. Só Deus pode fazer milagres. Só Deus pode fazer milagres. Somente Deus. Porque Ele tem em suas mãos o poder e a autoridade. Creia que é somente Deus para fazer milagre. Deus pode fazer milagres. Só Deus pode fazer milagres. Somente Deus. Só Deus pode fazer milagres. Só Deus pode fazer milagres. Somente Deus. Porque Ele tem em suas mãos o poder e a autoridade. Creia que é somente Deus para fazer milagres. Só Deus pode ordenar um morro que venha pra fora, dizer pra viúva, a hora é agora. A vida pro seu filho eu posso devolver. Só Deus pode afundar os muros, destruir cidades. Ele tem nas mãos poder e autoridade. É somente Deus para fazer milagres. Só Deus pode fazer milagres. Só Deus pode fazer milagres. Somente Deus. Só Deus pode fazer milagres. Só Deus pode fazer milagres. Somente Deus. Porque Ele tem em suas mãos o poder e a autoridade. Creia que é somente Deus para fazer milagres. Só Deus pode arrancar o mal e queimar a raiz, curar a depressão e te fazer feliz, e dizer ao cego agora podes ver. Só Deus pode fazer bater mais forte o coração, renovar, encher o homem de unção. É somente Deus para fazer milagre. Glórias sejam dadas ao teu nome, Senhor. Só o Senhor pode fazer milagre. Aleluia. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluias. Amém. Louvado seja Deus. E assim nós vamos ver nos talentos, né? Aleluias. Irmão Luiz, tem uma palavra? Glória a Deus. Aleluias. Pode ser, irmãos. Irmãos, faz tanto tempo que eu não falo a palavra de Deus, totalmente despreparado. Vamos ler uma palavra aqui, uns versículos aqui no livro de João, capítulo 4. A partir do versículo 2. Vamos ler a partir do versículo 1 mesmo. João, capítulo 4. E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido o que Jesus fazia,
e batizava mais discípulos do que João. Ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos. É aqui que eu queria começar. Deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto à herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se junto à fonte. Isso já era quase a hora sexta. E veio uma mulher de Samaria tirar água. E disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu me pedes de beber, a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Amém, irmãos? Irmãos, o Senhor Jesus, quando ele vai para a Galiléia, diz o versículo que lhe era necessário passar por Samaria. Não somente porque a rota exigia, mas eu creio que Jesus, na sua onisciência, ele se via a necessidade de passar por Samaria, porque ali havia uma grande missionária, que ainda não conhecia Jesus, mas que Jesus já a conhecia, e ele queria ganhá-la para si. Aleluias. E Jesus, cansado da caminhada, ele chega ali. Ali havia uma fonte, né, chamada Fonte de Jacó. Havia uma paredinha em volta daquela fonte, acredito que para não cair sujeira na água, né? E Jesus assentou-se ali sobre aquela paredinha, né? Jacó, há muito tempo atrás, havia cavado aquele poço e dado a seu filho José como herança. E o texto vai dizer isso. E Jesus está ali, porque ele sabia, na sua onisciência, que aquela mulher viria ali. E ele queria ganhá-la para si. Aleluias, né? E isso é maravilhoso. E Jesus estava ali. As mulheres de bem, elas vinham pela manhã tirar água da fonte. Mas como aquela mulher não era uma mulher de bem, né? Era uma mulher de vida fácil, pois o texto vai dizer que ela já tinha tido 5 maridos, né? E agora que ela tinha não era dela, provavelmente era de outra mulher, né? Então não era uma mulher de boa reputação. Então ela não via junto com as outras, né? Ela vinha tarde, lá pelo meio-dia, quando o sol já estava bem alto. Mas quando ela chega ali, né? Jesus inicia com ela um diálogo. E Jesus começa a falar para ela sobre as coisas espirituais, né? E para concluir, né? Aquela mulher, ela se converte. E ela vai e traz toda aquela cidade para ouvir Jesus, né? E isso é maravilhoso, né? Nós aprendemos aqui uma lição com o Senhor Jesus, né? Que nós precisamos, né, criar estratégias, criar meios, e muitas vezes quebrar até os protocolos, para poder ganhar uma alma para Cristo, né? E foi o que Jesus fez ali, né? E Jesus, então, ele começa a falar das coisas do céu para aquela mulher, das coisas de Deus. E aquela mulher se converte, né? Aleluias. E nós continuamos lendo a palavra de Deus, quando nós chegamos lá no livro de Atos dos Apóstolos, nós encontramos, né, Filipe, o evangelista, passando por Samaria e pregando o evangelho ali, né? E já havia uma multidão de pessoas que ali servia Jesus, mas quem plantou aquela semente foi aquela missionária que Jesus lá no passado havia ganho, né, para ele, né? Então isso é maravilhoso. Quando nós temos o privilégio, quando nós temos a oportunidade, muitas vezes não aproveitamos, né, de falar de Jesus para alguém, né? Muitas vezes nós precisamos quebrar o protocolo, porque nós estamos vivendo uma pandemia e muitas vezes nós deixamos de sair, de falar do Evangelho, até mesmo de vir na casa de Deus, né? Porque respeitamos alguns protocolos, mas às vezes é necessário quebrar os protocolos, porque as pessoas estão morrendo lá fora, aos milhares com essa doença, né? E muitos estão passando para o outro lado sem Jesus. E muitas vezes nós estamos aqui acomodados, né, obedecendo à lei dos homens, e não nos dispomos em sair para falar de Jesus, né? Eu confesso que no passado eu era bem diferente. Todos os finais de semana eu saía, eu evangelizava, eu falava de Jesus, e pela misericórdia de Deus eu ganhei muitas almas para Cristo. Mas já faz muito tempo, mas muito tempo mesmo, que eu não ganho uma alma para Cristo, né? Nós precisamos despertar do sono, né? Nós precisamos ver como Jesus via, né? Jesus fala com os discípulos sobre a ceifa, os discípulos falam: Senhor, mas ainda faltam 4 meses para a ceifa. Jesus falou: não, a ceifa é agora, nós não podemos esperar, né? Então é isso, Jesus estava falando das coisas espirituais, né? O tempo é agora, o momento é hoje, nós precisamos falar de Jesus. Às vezes no dia a dia, no nosso trabalho, por onde nós andamos,
Temos a oportunidade, muitas vezes, de falar dessa salvação tão maravilhosa, né? Que somente o Senhor Jesus tem para nos dar. E muitas vezes nós não falamos, nós nos calamos, nós conversamos assuntos diversos, menos falar da salvação que há no Senhor Jesus, né? Mas o mundo precisa saber, né? Que o Senhor Jesus é aquele que tem poder para perdoar pecados. O Senhor Jesus é aquele que tem poder para curar as doenças, para libertar dos vícios, né? Do pecado. É somente Jesus que tem poder de levar para o céu, né? O homem, muitas vezes, ele se encosta numa religião, se encosta em tradições, né? E tem fé em coisas, né? Que, na verdade, não vai trazer nenhum resultado benéfico para a sua vida. Mas Jesus não. Jesus é aquele que tem poder para libertar. Aquele que tem poder para curar, para levar para o céu. E nós precisamos falar desse Jesus para as pessoas, né? Pessoas que estiverem aí me ouvindo, né? Através desse aparelho aí de alto-falante, através que o irmão está gravando ali, saiba, você que está nos ouvindo, que é somente em Jesus que tem solução. É somente Jesus que tem poder para salvar. Somente Jesus tem poder para curar e para levar para o céu. Amém, irmãos? Devolvo aqui a palavra para o irmão. Aleluias. Cadê meu ajudante? Foi embora. Eu fico pensando, às vezes, nós não valorizamos algumas classes de pessoa, não é? E o irmão Luiz estava falando, eu estava me lembrando de um fato que aconteceu enquanto eu estava em Ribeirão Preto. Tive a oportunidade ali de trabalhar em uma empresa e fazer um trabalho ali de capelania durante alguns anos. E a empresa era na Avenida Brasil. Quem conhece a Avenida Brasil em Ribeirão? Conhece, né? A Avenida Brasil é a avenida da prostituição. O dia todo. Quando chega às 6 da tarde, vira o turno. E aí é a outra classe. Aí é transformista, é travesti, é desse jeito. E é assim que é. Um dia eu estava chegava gente de todo jeito, e eu tinha que evangelizar os clientes, os fornecedores, banqueiros, bancários e a empresa. Eu fazia um culto na manhã e um culto na hora do almoço. Eu atendia as pessoas que vinham. E um dia entrou uma pessoa que ela trabalhava de frente com a loja. Tem um ponto coletivo, ainda está lá, e ela fazia ponto ali. Um dia ela entrou para tomar água e como eu tinha que evangelizar, e eu então comecei a falar com aquela moça. E conversei com ela, tudo, falei de Jesus para ela, e ela foi embora. Não trabalhou mais ali. Eu não vi mais ali ela. Os cultos que aconteciam ali, era todos eu quem agendava quem ia pregar, agendava quem ia cantar. E pessoas assim, da elite do nosso meio, tipo Raíssa e Ravel, Mara Maravilha, Marcos Feliciano. E eu quem atendia as ligações ou eu quem fazia as ligações. Aí um dia uma pessoa me ligou para saber se era real, que tinha culto na empresa todos os dias, perguntou quem era eu, tal, e nós nos apresentamos, e esta pessoa disse, olha, eu gostaria de pregar aí um dia. E era assim, era culto todos os dias e a agenda era extensa. Aí eu agendei ela para tal dia. Aí chegou no dia, chegou lá aquela senhora, eu a recebi, perguntei o nome, tudo. E na hora em que eu passei o microfone para ela, ela disse, olha, antes de eu pregar, eu gostaria de dar um testemunho. Eu disse, pois não. E ela disse assim, o senhor não se lembra de mim, né? E eu disse, não. Ela disse, é só o senhor prestar atenção no ponto, na barraca
na parada de ônibus, o senhor vai ver que não tem mais aquela pessoa que ficava ali todos os dias. O senhor lembra que eu entrei aqui na empresa um dia e o senhor investiu um tempo para falar comigo? Eu disse, se é a pessoa que eu estou pensando, eu lembro. Então, aquele tempo que o senhor perdeu comigo, me levou de volta para a minha família, de volta para a minha cidade, de volta para os meus filhos, de volta para o meu esposo, de volta para a igreja, e eu sempre fui adoradora. E eu estou aqui para louvar ao meu Senhor e te dizer muito obrigado por aquele dia. Então uma classe de pessoa como a mulher samaritana, que as pessoas têm medo de falar com elas. Mas dentro de cada uma delas tem uma história e tem uma alma. Se pararmos para ouvirmos as histórias dessas pessoas, nós choramos. E em questão de alma, a alma dela vale tanto quanto a minha. E eu fiquei muito feliz naquele dia por saber que alguns minutos de investimento devolveu aquela mulher para a família. Conseguimos arrancá-la das mãos do inimigo. Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Juízes. Juízes, você vai achar Josué Juízes. No capítulo de número 6, o verso de número 11. O livro é de Juízes, o capítulo é 6, o verso é o de número 11. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás a Biesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu, ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? E que é feito de todas as maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém, agora, o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse, vai nesta tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhes disse, ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor da casa de meu pai. E o Senhor lhe disse, porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os medianitas como se fosse um só homem. Amém? Quero que você me acompanhe nesta meditação. Eu quero falar bem pausado para que nós possamos compreender e aqueles que estão em casa também possam compreender. O cenário em que nós estamos vivendo, aqui dentro deste texto, é um cenário muito triste, é um cenário ruim, porque o povo de Israel, eles estão empobrecendo, ou até mesmo vivendo uma vida miserável, porque 3 povos vinham e saqueavam Israel todas as vezes que era época de colheita, ou todas as vezes que os animais davam crias, eles vinham e saqueavam Israel. E que não bastasse isto, eles vinham com os seus animais e pisoteava todos os frutos, fazendo com que Israel viesse a empobrecer muito.
E era 3 povos: os medianitas, os amalequitas e os do Oriente. De maneira que Israel empobreceu, perdeu as forças, e junto com as forças que ele perdeu, perdeu também o ânimo, a coragem para lutar. Israel, para manter a família, alguns fizeram covas nos montes, e ali eles guardavam os seus mantimentos, guardavam a sua colheita, para sustentar a família durante o tempo até a outra colheita. E neste cenário ruim, neste cenário de crise, nesse momento de sequidão, a impressão que se dá é que Deus virou as costas e que não se lembra do povo que Ele mesmo disse que formou-o para lhe dar louvor, e agora Ele está de costas viradas. Tanto é que o texto que eu li, nós vamos ver que Gideão, ele está trabalhando, ele está malhando o trigo no lagar. N vezes nós já vimos falar que lagar não é lugar de malhar trigo, mas de pisar uvas. Mas para poder esconder do inimigo, era ali que ele estava fazendo. E enquanto ele está ali, não fala de outros israelitas, mas fala de Gideão, que estava ali. Então o anjo aparece. E quando você vê na leitura feita, você vai ver anjo do Senhor com S maiúsculo. Há uma diferença: quando o S está minúsculo, é literalmente um anjo da classe angelical, um dos anjos da classe angelical. Mas quando o S está maiúsculo, então simboliza ou significa que este é o próprio Jesus na lei da teofania. Quer dizer, ele se materializa em forma de anjo e aparece a Gideão. E Gideão está trabalhando, malhando trigo, e o anjo chega e diz: o Senhor é contigo, varão valoroso. Primeiro, às vezes nós pensamos que por estarmos passando por momentos difíceis, por estarmos atravessando um deserto, ninguém está nos vendo. Engano. Existe pelo menos 2 pessoas te vendo: Deus e o inimigo. Estes não perdem a vista de nós nunca. Nunca. Então, quando ele é pego nesta voz: o Senhor é contigo, varão valoroso, ele começa a questionar com este anjo e diz assim: se o Senhor é conosco, então o que foi feito das promessas que os nossos pais falaram? Se o Senhor é conosco de verdade, então por que nós estamos passando por este momento catastrófico? Se o Senhor é conosco, então por que a nossa plantação vai embora, o nosso gado é roubado? Se o Senhor é conosco, aí ele diz assim: vai nesta tua força, não desanima, porque você é a bola da vez. Vai nesta tua força e tu vai livrar Israel da mão dos inimigos. E ele começa a fazer alguns questionamentos. E ele chega ao ponto de querer ensinar a Bíblia para aquele que estava ditando. Quando ele diz assim, primeiro ele fala que ele é da menor tribo e tal, ele é o pequeno, mas ele chega ao ponto de falar: eu sou o menor da casa de meu pai.
ou eu sou o caçula da casa de meu pai. E a cultura, tanto é que lá no Novo Testamento, acredito que em Lucas 9, 57 a seguir, vai trazer um texto dos que queria seguir Jesus. E tem um momento que Jesus fala para um cidadão assim: então vem você e me segue. Ele fala: eu vou te seguir, mas deixa primeiro eu enterrar o meu pai. Ele fala: deixa os mortos enterrar os seus mortos, porém tu vem e anuncia o reino de Deus. Por quê? Porque a cultura era que o pai não podia, ou que o filho não podia sair de casa antes que o pai morresse, o primogênito. Aqui em Gideão, o menor não podia sair antes do maior. E ele fala: como que o Senhor está falando que eu vou livrar Israel se eu sou o menor da casa de meu pai? Amados, nós somos ligeiros em quebrar protocolo, mas quando é Deus quebrando, nós queremos corrigir Ele. Como, Senhor? Eu sou o menor da casa de meu pai. E por acaso, quem estava falando não sabia? Sabia. Aí o anjo vai dizer assim, em outras palavras, o anjo vai falar, quando ele fala: não te enviei eu, ele está dizendo: esta não é a primeira vez que eu falo contigo. Eu estou simplesmente falando outra vez, porque da primeira você não me ouviu. Não te enviei eu, quer dizer, eu já não te mandei uma vez? E então, ele começa a fazer ali alguns outros questionamentos. Preste atenção numa coisa bonita que tem aqui. Ele fala: então eu vou preparar alguma coisa para lhe ofertar. E a Bíblia diz que ele mata um cabrito, ele traz o cabrito, ele traz farinha e ele traz um caldo. E aí, preste atenção, aí ele coloca aquilo em um determinado lugar. E o anjo fala assim: coloque na penha, ou coloca em cima da pedra, porque a pedra servia de altar. Anjo não come no chão. Quem come no chão é demônio. Ele disse: no chão eu não como. Ponha em cima da pedra. E aí sim, a Bíblia diz que o fogo desceu e acontece que a oferta foi recebida. Ok. Então eu trabalhei esta situação, trazendo a história à tona, para mostrar algumas coisas. E eu consegui enumerar aqui algumas coisas dentro desse texto. E a primeira está no primeiro versículo do capítulo 6, que nós lemos do 11 a seguir. O primeiro versículo vai dizer assim: porém os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu na mão dos midianitas por 7 anos. Então, primeiro, nós precisamos discernir por que é que nós estamos na luta. Por que é que esta luta é interminável? E às vezes quando uma pessoa ela vem falar conosco, automaticamente nós vamos orar por ela. E vamos falar assim: Senhor, tira essa pessoa dessa prova. Ela vai morrer desse jeito. Aqui não é uma pessoa, aqui é uma nação. E o primeiro versículo, ele é enfático quando ele diz que o povo fazia o que era mal diante dos olhos do Senhor. E quando nós fazemos o que é mal diante dos olhos do Senhor, nós não temos como pedir a Ele que nos abençoa, porque Ele não pode quebrar os seus próprios princípios.
Então, para uma correção para Israel, Deus, aqui está falando que Deus, o Senhor, o entregou na mão dos inimigos. Bacana, né? Porque é Israel. E já faz um bocado de tempo que isso aconteceu. E eu não sou judeu, então esse negócio não me pega. Mas quando você olha para o capítulo 11, que Paulo escreveu aos Romanos, nós somos enxertados na oliveira que é Israel. Então nós passamos a ser o Israel de Deus. Mesmo sem esse enxerto, mesmo sem ser o Israel espiritual, nós erramos, nós pecamos, nós transgredimos, mas nós queremos ser abençoados. E como eu disse, Deus não vai contra os seus próprios princípios. Tanto é que Israel, ele fica, se mesmo Israel, ele fica 40 anos no deserto, num espaço que se atravessava com 40 dias. Mas ele ficou 40 anos no deserto. Por que ele ficou 40 anos no deserto? Porque o povo que saiu do Egito, a geração que saiu do Egito, ela morreu no deserto. E por que ela morreu no deserto? Porque, mesmo vendo a provisão de Deus, mesmo vendo Deus dar a eles comida todos os dias, mesmo vendo a rocha os acompanhando e dando água todos os dias, mesmo vendo o calçado crescer no pé e a roupa no corpo, a Bíblia diz que eles murmuravam contra o Senhor. De tamanha forma que Deus os consumiu na travessia do deserto, porque fazia o que era mal aos olhos do Senhor. Ah, mas eles entraram na terra prometida, os que saíram do Egito, não. Os que entraram na terra prometida são chamados de os filhos do deserto, porque nasceram no deserto e tiveram uma outra cultura a respeito de Deus. Então, quando nós fazemos o que é mal diante do Senhor, duas coisas podem acontecer. A primeira, não sermos abençoados. E a segunda, o próprio Deus nos colocar na mão do inimigo. Está escrito, capítulo 6, versículo 1 de Juízes. E o Senhor os entregou na mão dos midianitas. Então, precisamos saber por que é que estamos sempre na mesma luta. Talvez você já até conheceu alguém que você falou com ele há 5 anos atrás. E você perguntou assim, como é que está, irmão? Irmão, estou numa luta. Olha só a graça de Deus. Mas passaram-se 5 anos. E você encontra com o abençoado hoje. Ele vai falar, ainda estou na luta. Mas nem trocou de luta, é a mesma. É a mesma luta. Vem cá, que Deus é esse que vai te provar 5 anos dentro da mesma luta? Então, é necessário que a gente dê uma olhada nos nossos conceitos para ver onde é que estamos errando. Porque se o trem está apertado assim, é porque estamos errando em alguma coisa. E precisamos nos consertar para não sofrermos tanto assim. Segundo, lembrar de onde fomos tirados e sermos gratos. Você vai encontrar no capítulo 6, versículo 8, escrito assim:
Enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, que lhes disse: assim diz o Senhor Deus de Israel, do Egito eu vos fiz subir, e vos tirei da casa da servidão. Então nós precisamos lembrar de onde fomos tirados e aprender a ser gratos ao Senhor. Aqui, este desfecho aqui que aconteceu, Deus já tinha avisado, mandado o profeta para falar, mas eles não ouviram. Às vezes nós sofremos por não sermos sensíveis à voz de Deus. Nós nem lembramos de onde nós saímos, não lembramos de onde fomos tirados, não lembramos quem éramos. Às vezes esquecemos das bênçãos de Deus, às vezes esquecemos dos seus benefícios, e até falamos: já tem 30 anos que eu estou na igreja, esperando um milagre. O milagre você recebeu e não percebeu. Você recebeu exatamente há 30 anos atrás. Quando você entendeu que Ele, Jesus, deu a vida por você. Não existe milagre maior do que o milagre da salvação. Alguém morreu por mim. Este é o maior milagre que pode acontecer em nossas vidas ou a nosso favor. Lembra quem você era. Lembra de onde Deus te tirou. Lembra por onde você andava e por onde você anda hoje. É um texto que eu gosto muito de mencioná-lo. Ele está no Evangelho de João, no capítulo 5, vai falar do homem que viveu 38 anos no tanque chamado de Betesda, ou Bet Hassen, ou tanque da misericórdia. E quando Jesus entra lá e cura aquele homem, ele fala para aquele homem uma coisa que é difícil de nós compreendermos. Ele está há 38 anos preso naquela cama. Aí Jesus entra lá, cura o homem e diz assim: pega a tua cama e leva para casa. Ora, se eu estou há 38 anos em cima de uma cama, ou em cima de um colchão, ou em cima de uma coberta, o que eu menos quero é a companhia daquele negócio comigo. Mas Jesus disse: pega a tua cama, outras traduções a tua maca, outras traduções a tua esteira, e vai para a tua casa. Creio eu, Jesus, estar falando assim: coloque em um lugar de destaque, para que você nunca esqueça de onde eu te tirei, para que você nunca esqueça o benefício que você recebeu, para que quando o orgulho começar a brotar no teu coração, você se lembre dos 38 anos que você ficou no tanque de Betesda. E então, às vezes, nós não lembramos do Egito em que nós vivíamos. Nós esquecemos da casa da servidão em que nós vivíamos e que fomos tirados. A Bíblia vai dizer no Salmo 103, bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o teu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Mas quando nós estamos melhorzinho, nós esquecemos quem foi que fez isto. Esquecemos quem éramos. E esquecemos de agradecer, porque na nossa mente a igreja é uma assistência social, onde a gente entra com uma lista para pedir. E não é assim. A igreja não é uma assistência social, onde nós entramos com uma lista igual a lista de mercado de uma família grande para pedir. Não.
A igreja é o lugar onde nós entramos para agradecer. Por isso o salmista diz no Salmo 100, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Aqui é lugar de nós nos alegrarmos em Deus, de nós cultuarmos a Deus, de nós bendizermos a Deus, de nós jubilarmos a Deus, de nós agradecer pelos benefícios, de nós agradecermos por lembrar de onde estávamos e onde estamos. Terceiro, precisamos aprender a dar ouvido à voz do Senhor. Capítulo 6, versículo 10. E vos disse, eu sou o Senhor vosso Deus, não temais aos deuses dos amorreus em cuja terras habitais, mas não destes ouvidos à minha voz. Estou tentando mostrar por que é que as coisas vão mal na nossa vida. Por que é que o caos chegou para o povo de Israel nos dias de Gideão? Precisamos aprender a dar ouvido, a ouvir a voz de Deus. Aí Deus vai falar no Pentateuco, Deuteronômio, capítulo de número 28, se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus obedecer, então sereis abençoados. Outro dia alguém falou aqui algo que eu gosto muito de falar e talvez nunca eu tenha dito aqui. Ouvir a voz de Deus é diferente de escutar. Escutar é aquilo que nós falamos assim, é melhor escutar do que não ter ouvido, né? Sabe? Aquelas asneiras que a gente escuta todos os dias, o dia todo. Isso é escutar. Agora, ouvir é dar crédito. É dar crédito. Se atentamente ouvir é obedecer. Se atentamente ouvir a voz de Deus e os mandamentos seus obedecer, então o Senhor te abençoará dos céus. E Moisés, ele continua descrevendo até o versículo 14 do capítulo 28 de Deuteronômio, as bênçãos que acompanham aqueles que obedecem. Todas as coisas de Deus, elas estão condicionadas à obediência. Eu obedeço ou não obedeço. É mais ou menos igual à lei do trânsito. E às vezes eu digo assim, que bom se as pessoas, se os cristãos, obedecessem à lei de Deus, como elas obedecem à lei do trânsito. Ninguém é obrigado a parar no sinal vermelho, é? Eu paro se eu quiser. Mas se eu ultrapasso o sinal vermelho, duas coisas vão acontecer na terra, né? Na terra. Primeiro, eu posso sofrer uma colisão, ou pode ter um policial e me multar. Aqui na terra. Então, aquele sinal vermelho, ele é uma autoridade que eu posso obedecer ou não. Se eu não obedecer, eu posso ser multado ou eu posso bater o carro. Então, vermelhou, eu paro. A Bíblia também. Eu obedeço se eu quiser. Se eu não quiser, ninguém me força a obedecer. Mas as bênçãos estão condicionadas à obediência. Se eu não obedeço, eu não posso requerer as bênçãos. Eu não posso requerer as promessas. Eu não posso requerer os milagres, porque tudo isto está condicionado à obediência. Quarto, isto para nós. Precisamos aprender a não desistirmos no tempo da crise. Capítulo 6, versículo 11. Então aqui já está onde lemos.
Então o anjo do Senhor veio, assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, o abiesrita, e Gideão, seu filho, estava trabalhando o trigo no lagar, para salvar dos medianitas. Crise, ela existiu, ela existe e ela existirá. Nós não estamos vivendo crise hoje. Nós estamos vivendo uma das crises hoje. E vamos viver outras se Jesus não voltar. Mas outras muitas existiram. Então, às vezes falamos assim, para nós que somos cristãos, falamos assim: eu não vou cultuar. Eu não vou na igreja conforme tu bem diz. Porque estamos vivendo o tempo da pandemia, eu não vou. Mas eu continuo trabalhando, eu continuo indo ao mercado, eu continuo viajando, então eu excluo da minha vida exatamente quem eu não podia excluir. Se eu tivesse feito o contrário, eu vou agora na pandemia adorar ao Senhor, orar ao Senhor, jejuar ao Senhor, ler a sua palavra, nós estaríamos diferentes neste momento. Nós não estaríamos vendo uma igreja fria e apática, nós estaríamos vendo uma igreja firmada, uma igreja solidificada, uma igreja estruturada, porque teríamos decidido na crise não abandonar a Deus, mas correr para os seus pés e tributar a Ele o que é devido, que é um culto de adoração. Até porque, meus amados, veja se os anjos estão passando por crise, veja se os serafins estão passando por crise, veja se os querubins estão passando por crise, veja se o arcanjo está passando por crise. No céu não tem crise, meu amigo, a crise só é na terra. Então nós podemos continuar adorando ao Senhor, porque no céu não existe crise, lá não. Então nós precisamos aprender a estar firmes no dia da crise. No momento da crise, você vai encontrar um moço, se você que me acompanha e quiser anotar, 1 de Reis, capítulo 18, e versículo de número 32. Esse tempo era um tempo em que Israel estava passando 3 anos e meio sem água. E exatamente neste versículo, Elias está enfrentando 450 profetas de Baal. Quando termina os profetas de Baal, que Elias fala, chega, Elias pega as 12 pedras representando as 12 tribos de Israel, ajusta porque estavam todas desmanteladas, e diz assim, coloque o bezerro em cima, ele faz uma vala, e diz assim, eu preciso de água que encha a vala. Anote comigo que eles estavam no monte. A Bíblia não precisa a distância que estava das casas, mas no meio daquele povo, em tempo de crise, onde uma gota d'água valia muito, onde os animais estavam morrendo de sede por conta da profecia de Elias. A Bíblia vai dizer que neste momento de crise, um moço, ele saiu quantas vezes foram necessárias, foi até a sua casa e trouxe água para encher aquela vala até transbordar. E então Elias orou e o fogo desceu, lambeu o holocausto e lambeu também a água. Estou falando de tempo de crise. Precisamos saber como nós nos comportamos e não desistirmos no tempo da crise. Meu amado que está em casa, por todos os lados que nós quisermos sair neste momento de crise, o único lugar que nós não podemos pensar em deixar é a presença do Senhor. O único lugar onde nós devíamos estar todos unidos na mesma fé era em Deus. Então, eu te dou um conselho: volte correndo para os pés do Senhor, ou permaneça nos pés do Senhor, não o abandone neste momento, julgando a crise. A crise não nos afasta de Deus, a crise, ela nos aproxima daquele que pode solucionar. Ok?
correndo por causa do tempo, nós estamos no 5º. Precisamos aprender a ofertar ao Senhor. Capítulo 6, versículo 19, está escrito: e entrou Gideão e preparou um cabrito e bolos asmos e uma éfa de farinha, a carne pôs um azafate e o caldo pôs numa panela, e trouxe-lhe até debaixo do carvalho e lhe apresentou. Amados, pensa comigo. Nós estamos falando em um tempo que Israel estava miserável. Nós estamos falando em um tempo em que o gado era levado embora, os medianitas, os amalequitas, os do Oriente vinham e saqueavam tudo. Então quem tivesse um cabrito tinha carne para fazer banquete, tinha carne para churrascar. Mas ele disse assim: mesmo sabendo a situação que eu estou passando, o meu Senhor merece a melhor oferta. E ele não poupou o cabrito único que ele tinha, mas ofertou ao Senhor. Então, no tempo de crise, nós precisamos também aprender a ofertar ao Senhor. Ou, às vezes eu não sei por que esta luta ela não passa sobre a minha vida. É porque eu sou fiel parcialmente. É porque eu me entrego ao Senhor parcialmente. E existe partes da minha vida, como por exemplo a fidelidade na contribuição, esta eu não oferto, até porque eu ganho tão pouquinho, e se eu tirar, Gideão estava vivendo um momento miserável, mas ele disse: eu preciso fazer uma oferta para o meu Senhor. Não importa, amado, não estamos falando de quantidade, de volume, de valor, mas estamos falando da oferta de qualidade. Precisamos aprender a ofertar ao Senhor uma oferta de qualidade. Aquela que tem qualidade é esta que o Senhor vai aceitar. 6º, e já estamos encerrando, precisamos derrubar o altar de Baal que está em nós. 6:25 está dizendo assim: e aconteceu naquela mesma noite que o Senhor lhe disse: toma o boi de teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derriba o altar de Baal, que é de seu pai, e corta o bosque que está ao pé dele. Então, nesse momento, Gideão já tinha aceitado a proposta. E o anjo está dando as diretrizes para ele. E o pai do Gideão, ele levou Israel ao mau caminho, e eles então tinham 2 altares, o de Deus e de Baal. Pensa nisso, o de Deus e de Baal. Aí, o anjo falou para Gideão assim: cara, compra uma briga logo de cara, derruba o altar de Baal, você vai comprar uma briga bacana, mas faz isto, que vai ficar um marco na história. Nota, dentro de cada homem, dentro de cada ser humano, existe 2 altares, o de Deus e o de Baal. Ou existe 2 leões e vai sobreviver aquele que você alimentar melhor. Aquele que você der a melhor comida é o que vai sobreviver. E às vezes nós não queremos derrubar o altar de Baal. Nós falamos assim: Deus é bom, mas o diabo não é tão ruim assim. Então, de domingo na igreja, mas no meio de semana eu sou do mundo. Domingo eu dou glória a Deus e aleluia, e se forçar um pouco eu até oro em línguas estranhas, mas o domingo ou na semana eu não sei nem o que é Bíblia, eu não oro, eu não canto, eu não vou na igreja, entendeu? São os 2 altares que existem dentro do homem. Nós precisamos derrubar o altar e destronar o inimigo e adorar ao Senhor, o único Deus verdadeiro. Nós temos dificuldade em fazer esta escolha. Esta escolha é difícil do homem fazer. Por quê? Porque ele já acostumou com este altar. Tempo de Elias era tão engraçado que enquanto o altar de Deus estava derrubado, que Elias teve que refazer,
reparou o altar para colocar o holocausto em cima? O altar de Baal era cuidado, era bonito, era limpo, era lavado, era zelado. Eu estou falando de um povo que dizia ser povo de Deus, que falava ser povo de Deus, mas por conta dos acontecimentos, eles esqueceram de Deus e cuidaram do altar de Baal. Qual altar você está dando mais valor? Qual altar nós estamos valorizando mais? E então nós queremos chegar diante de Deus e exigir de Deus, e nós falamos assim: esta igreja, ela não tem a unção que eu preciso, eu vou para outra igreja. A unção não está na igreja, companheiro, a unção está em mim, e onde eu for, ou eu levo Deus, ou eu levo o altar de Baal comigo. O conselho é: derruba o altar de Baal e deixa Deus aparecer na tua vida. 7 e última, porque a hora não permite mais. Deixa Deus te quebrar, ou precisamos nos quebrar diante do Senhor. Veja bem, capítulo 7, versículo 16, vai dizer assim: então repartiu os 300 homens em três esquadrões, e deu-lhes a cada um nas suas mãos buzinas e cântaros vazios, com tochas acesas neles. E disse-lhe: olhai para mim e fazei conforme eu fizer. E eis que chegando eu ao extremo do arraial, será que como fizer, assim fareis vós? Tocando eu e todos os que comigo estiverem a buzina, então também vós tocareis a buzina ao redor de todo o arraial, e direis: pelo Senhor e por Gideão. E chegou, pois, Gideão e os 100 homens. Ok, para nós não perdermos tempo na leitura, Deus instruiu a Gideão, depois da seleção que era 32 mil, ficou só 300, e disse assim: olha, o seguinte é este, você não vai usar espada. A Bíblia vai dizer que ele instruiu que os soldados deviam ter uma buzina na mão direita e um cântaro. Cântaro e vaso é a mesma coisa. Um vaso na mão esquerda. E só que dentro do vaso na mão esquerda tinha uma tocha, e esta tocha tinha que estar acesa, porque quando Gideão desse o grito, eles precisavam bater a buzina e quebrar o cântaro ou o vaso, e dentro do vaso apareceria a tocha acesa, confundindo o arraial do inimigo. O que eu quero dizer para você, fechando em cima do nosso horário, quero te dizer que mesmo dentro de toda a pendência que nós acabamos de dizer, a Bíblia vai nos dizer que somos vaso. Lembra quando alguém quis perseguir a Paulo, ainda Saulo, e então Deus falou assim: não, esse aí é para mim um vaso escolhido. Então a Bíblia me chama e te chama de vaso. O que acontece é que nós ignoramos o que tem dentro deste recipiente de barro. Nós ignoramos que aqui dentro mora algo chamado Espírito Santo. Nós ignoramos que aqui dentro existe uma tocha acesa, e esta tocha, ela só vai aparecer quando o vaso quebrar. Se o vaso continuar inteiro, se o vaso continuar no orgulho, se o vaso continuar na soberba, se o vaso continuar na prepotência, se o vaso continuar no achismo, nunca o fogo da tocha vai aparecer. Mas quando você permitir que o vaso se quebre, então a tocha do Espírito aparecerá na tua vida. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Um abraço a todos vocês. Eu quero orar com você neste momento. Pai, eu quero que o Senhor leve esta mensagem, esta palavra aos 4 cantos da terra, e alcance, meu Senhor, aqueles que precisam ouvi-la, Senhor, e que ao ouvirmos esta ministração, nós venhamos entender o ponto, o momento, o local em que precisamos de mudança. Eu peço que a bênção do Senhor, ela vá junto com esta ministração e ela possa alcançar as pessoas. Eu te peço no nome do Senhor Jesus Cristo. Também nos leve de retorno para os nossos lares, em paz e em segurança, dando-nos uma noite abençoada, uma noite tranquila na tua presença. É o que eu te peço no nome do Senhor Jesus Cristo. Estenda a sua mão junto com a minha, você que está em casa, você que está aqui na igreja, que o grande amor de Deus,
a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as ricas consolações do Espírito Santo seja com a igreja hoje e sempre. Todos digam amém. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus.